Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem, pessoal, com vocês? Eu, professor Albino aqui, trazendo um papo aqui sociológico sobre movimentos sociais. Espero que contribuir por demais com o entendimento de vocês e espero também encontrar todos vocês bem, com a família de vocês, os amigos, todo o povo, certo? Nós falamos em aulas passadas sobre o que é o movimento social, justamente aquele grupo de pessoas que se organizam, né? Se legalizam, né? O estatuto e tudo, se oficializa, que faz parte também do viés democrático, né? Democracia é o governo do povo, para o povo, com o povo, pelo povo, né? Tudo é o povo, né? Então, esses movimentos sociais, que você já conhece, a gente já falou um pouco, é justamente no tocante, assim, busca dos seus direitos, quando seus direitos são agredidos, seja discriminação, preconceito, racismo, baixo salário, poluição e qualquer outra problemática social que você possa imaginar aí que se tenha de um grupo. Geralmente os grupos que são questionados são os grupos mais fortes, a classe empresarial, a classe política, muitas vezes as classes eclesiásticas, no que diz respeito a igrejas que tenham assim, algum sectarismo religioso com outros povos religiosos de minorias, entendeu? Geralmente, em suma, é a briga do grande contra o pequeno e vice-versa, né? E esses movimentos sociais, quando eles se transformam em puro sangue, eles não se misturam com partido político. São três coisas completamente diferentes. Um partido político, que às vezes o movimento social começa, entendeu? Protestando, reclamando, e vai amadurecendo essa ideia e passa para um partido político. Aí o partido político você já vai o quê? Você já tem o estatuto, você já tem o regimento, entendeu? Você já vai participar dos pleitos eleitorais, e esses pleitos eleitorais é que você vai levar a sua voz para Congresso, para Senado, para Assembleia Legislativa, para fazer com que se questione essa opressão, caso você opte por esse, digamos assim, por essa, como é que eu posso dizer, por essa linha de protesto, né? Por essa linha que você vai criticar, você vai buscar melhores salários, melhores reconhecimentos para as minorias, entendeu? E aí sua voz pode se transformar em leis, que você vai fazer parte de um poder legislativo, fazendo leis, criticando coisas desse tipo, ou se você for dentro desse partido que você oficializou, chegar ao poder executivo, aí você vai ter, entendeu? Como realizar tudo aquilo que você criticava, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você possa colocar na realidade, entendeu? As políticas públicas voltadas para o bem comum da população, tá bom, pessoal? Então, os movimentos sociais é muito importante, ele é um braço da democracia, porque é aí que vem os protestos, entendeu? Diferente daqueles movimentos messiânicos, né, conforme nós já falamos em aulas passadas, que os movimentos messiânicos é aquela salvação que vai levar a alma para o céu, que vai fazer uma salvação aqui religiosa, sacrossanta, um movimento muito parecido com o Padre Cícero, parecido com o Antônio Conselheiro, coisas desse tipo. Isso aí são movimentos assim, como esse movimento do Estado Islâmico, agora vivo lá nas Arábias, né? Síria, tá quase 10 anos de guerra lá com a Síria, entendeu? Um movimento messiânico, né, que tenta implantar um califado, né, como se fosse assim um papado, né, da religião deles aqui na Terra, né, um enviado de Deus aqui na Terra. Eles não consideram de maneira nenhuma que aqueles outros islâmicos tenham um conceito de fé tão puro quanto eles. Portanto, eles querem fazer esse estado messiânico, né? Então, já que nós estamos falando de movimentos sociais, pessoal, a gente fala muito de política, né? Nós sabemos que a política ela é conduzida pela direita e pela esquerda. Geralmente a direita ela é patronal, né? Ela é os donos do capital, o dono da terra e tudo. E geralmente as políticas de esquerda é justamente o pessoal voltado para a classe trabalhadora, para os campesinos, os assalariados, os desempregados, negros, índios, quilombolas, né? Só que no processo democrático existe o equilíbrio de poder, porque esse equilíbrio de poder dentro da política, quem vai fazer os três poderes, né? Se a política for o tempo todo, governado pela direita, certamente a direita vai massacrar por demais a classe trabalhadora. Se a política for conduzida só eminentemente, eternamente pela esquerda, certamente os direitos patronais, que ele também é importante, né? Que é ele que tem empresa, que é ele que tem o grande capital, que é ele que faz investimento, ele que é o grande empreendedor, os patrões vão continuar perdendo em desvantagem. Por isso que
Numa democracia, na verdade, essa alternância de poder, hora direita, hora esquerda, parece que vai equilibrando as forças. É claro, se você for direitista, você vai questionar por demais o que eu estou falando. E se você for um esquerdista do PT, do PSOL, você vai questionar também. Por quê, pessoal? Porque todos vai puxar aquele ditado que a gente diz, a sardinha para a sua brasa, né? Você sempre vai tocar fogo no seu cantinho ali, né? Você vai assar o seu pedacinho de carne ali, né? Aquilo que você acredita, você vai defender e tudo. Mas a política democrática é feita por esse equilíbrio de poder. Daí que existe alternância de voto de 2 em 2 anos para variados cargos e tudo aqui dentro da política brasileira. E isso, pessoal, foi até teoricamente o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau que falou sobre a questão da teoria do contrato social, né? Aliás, aqueles contratualistas, o Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau e o John Locke, né? Aqueles três grandes propositores dessa, digamos assim, dessa esfera que nasceu os três poderes e desse acordo social mútuo que a sociedade global tem para fazer, digamos assim, os seus arranjos, os seus acordos, as suas organizações, e aí a história ser conduzida dentro da comunidade internacional, né? Então, pessoal, nós falamos aqui um pouco sobre a questão do MST, né? O MST, na aula passada, do movimento social mais forte que existe aqui, mais vivo, né? Luta pela terra, luta pela questão da reforma agrária, né? O pessoal que está aí lutando sempre, aí se recebe muitas críticas, alguns dizem, de maneira pejorativa, que é um movimento marginal, que não vai tomar de conta, invadir as terras dos outros, mas não é isso. Tem que ficar claro que o movimento do Sem Terra, ele vai em busca das terras devolutas, vai fazer uma cobrança de que o governo, ao longo da história, não fez, que foi a reforma agrária. E o que é a reforma agrária? A divisão equitativa de terra para todos. É necessário que se diga isso. Necessário que se diga também que eu, enquanto professor de sociologia, não estou defendendo nem atacando, eu estou esclarecendo, entenda, entendeu? Porque às vezes você escuta falar no jornal a notícia, um político fala assim, fala isso, você acha que é mesmo. Não, pessoal. Na verdade, o MST nasceu, ele foi filho, assim, dos movimentos das ligas camponesas, que começou em 1945, foi massacrado pela ditadura militar. Esse movimento do Sem Terra teve os seus inícios, pessoal, ligado a movimentos da igreja, né, principalmente a igreja católica, que tinha as sedes, comunidade eclesial de base, tinha a teoria da libertação. Não que a igreja católica tenha criado o MST, não estou falando isso, estou dizendo assim, que muitos pensamentos parecidos iam se tomando corpo, robustecendo e tudo, e um governo que teve uma época terrivelmente injusta, terrivelmente violenta, e que veio os protestos, as pessoas, assim, ditadura militar versus o povo e tudo, passou essa... Que existe também uma outra explicação sobre a questão da ditadura, que os Estados Unidos foi quem fechou o governo aqui com medo da Rússia tomar de conta. Aí resta saber a reflexão que você faz. Será que se a Rússia com o socialismo, o Brasil tinha crescido ou não? Foi melhor a ditadura quando os Estados Unidos fechou isso aqui para que a Rússia não entrasse, que estava no período da Guerra Fria? São todos pontos que a gente tem que analisar, né? Mas o que eu estou analisando aqui, na ótica do MST, na ótica dos movimentos sociais, esse pessoal partiram muito para cima desse tipo de governar, dessa situação de governar. Tanto é que chegaram a fazer os movimentos das diretas já, que eu estou falando do MST, né? Mas que militava no campo. Mas assim, teve um movimento estudantil, a União Nacional dos Estudantes, né? Aí nós temos a União dos Estudantes Secundaristas e tudo. Esse negócio de grêmio estudantil que vocês têm na escola, não está atuando por conta da pandemia, isso tem uma força muito grande, porque todas as grandes mudanças no planeta Terra, quem fez foi os movimentos sociais liderados pelos jovens. Isso foi na China, isso foi aqui no movimento Cara Pintada, que teve o Foracolo em 1992, isso foi na Primavera Árabe, agora 2011, que derrubaram os governos de ditaduras militares do Egito, da Tunísia, do Iêmen, da Líbia. Só não conseguiu derrubar o Bashar al-Assad, que está lá ainda aquela guerra terrível na Síria, entendeu? E tudo ali foi assim, até o efeito de redes sociais, que eles conseguiram se agregar, porque o governo não deixa ninguém se reunir, né? Tem o controle de tudo, né? Que são
como são governos ditatoriais, certamente, em qualquer passada que as pessoas dão, ela tem um controle ali pela polícia e tudo. Só que em redes sociais, né, foi um efeito muito grande que esse sistema de comunidades e tudo fez, que foi justamente o pessoal se comunicar e ir para a rua, e derrotou realmente os governos ditatoriais lá das Arábias, lá do Oriente Médio. Sendo que não lograram êxito ainda na questão do Bashar al-Assad da Síria, né? Mas você vê que esses movimentos não existem só no Brasil. Em todo canto o pessoal está protestando quando se sente oprimido, certo? Quando se sente assim os seus direitos ultrajados, né? Eu considero os movimentos sociais uma coisa muito importante porque ele é um braço que equilibra os poderes, é um braço que vai protestar, é um braço que vai ter uma voz, entendeu? A favor dos negros, dos homossexuais, do trabalhador, dos sem-teto. Tudo isso aí, pessoal, são as classes oprimidas que merecem também ter uma oportunidade de ter um lugar ao sol, né? O Brasil é dos brasileiros, não importa se são negro, branco, índio, preto, judeu, cigano, etc. Do Brasil, brasileiro. E todo mundo paga imposto, todo mundo é cidadão e tem direito à dignidade, tem que ter também os seus direitos reconhecidos, como casa, comida, roupa lavada, moradia, segurança, hospital, educação dos filhos, etc, etc. Isso aí ninguém pede nada a ninguém. Isso está na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então esse MST, ele força, né? Você não pode invadir uma propriedade, se o MST invadir uma propriedade que está sendo plantada, que está sendo desenvolvida, eles vão responder processo, eles vão presos porque eles estão cometendo um crime de invadir a propriedade privada, porque a propriedade privada é garantida por lei. Mas essas invasões de terra justamente são terras devolutas, que eu sempre chamo a atenção, que são terras não legalizadas pelo governo, que muitas vezes essa terra é do povo, e que esse pessoal, muitas vezes, quem vai legalizar essa terra é um ricão, é um barão, é um senador, é a Coca-Cola, a McDonald's, entendeu? Toma as terras e tudo. Então é interessante que as terras do povo seja para o povo, seja para grandes grupos particulares. Aí é uma reflexão que você tem que fazer, né? Tem uma outra questão, que essas terras invadidas também são terras que não estão exercendo a função social. Quando o MST invade uma terra que não está exercendo a sua função social, cabe ao governo desapropriar essa terra, fazer uma compra forçada e usar para fins de reforma agrária. Só um detalhe, eu sempre digo, todos os países que enriqueceram fizeram a reforma agrária, que são nações desenvolvidas, ricas, fizeram a reforma agrária. Porque quando se faz a reforma agrária, que divide a terra para as pessoas passam a produzir lá, não passam a inchar as cidades, não passam a ter esse problema de superlotação de favelados periféricos nas grandes cidades. E automaticamente, pessoal, vai empregar o povo no campo, vai baratear os alimentos, vai ter abundância de alimentos e o país tende a crescer. Agora, terra na mão de poucos, como existe aqui no Brasil, isso aí é um ato de injustiça muito grande, coisa que não tem nos outros países de primeiro mundo, né? Ainda voltando aqui sobre a questão do movimento estudantil, né? Que foi aquele movimento dos caras pintadas, lembrando que o movimento estudantil é um movimento social também, que o pessoal vai reclamar por melhores condições, né? Brigar também por enxerimento, assim, assédio de professores, assédio moral, assédio sexual, essas coisas tudo, que alguém da escola possa querer passar o trator por cima da juventude, que não pode, o direito tem que ser reconhecido. E tá lá, e eles pintaram a cara e conseguiram fazer o impeachment do Fernando Collor de Mello em 1992. E agora, recentemente, com esse movimento Fora Dilma, Tchau Querida, que levou o impeachment da Dilma, vocês lembram, recentemente, que teve o movimento Brasil Livre, né? E o movimento vem pra rua, o pessoal saía com aquelas camisas amarelas e tudo, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua e tudo. Tinha um segmento político que estava passando pelo processo de contravenção, né? De corrupção e tudo. Foram nos autos, a justiça funcionou e tudo, teve os processos e tal e tudo, mas tudo funcionou quando o povo foi para a rua, né? Logicamente que teve também umas críticas muito grandes, que teve os vândalos, vocês devem lembrar disso, né? Um pouco mais de 3 anos atrás, teve os vândalos que foram assaltar as lojas, aquele pessoal protestando a favor de um Brasil novo. Aí teve os vândalos que ia assaltar, que ia saquear as lojas e tudo, o pessoal, foi um ato que não tem nada a ver com os movimentos, né? Mas também foi um ato de muita crítica, que as pessoas aproveitavam a oportunidade para partir para a contravenção e partir para a bandidagem, né? Eu sei que todo esse movimento
foi uma derrota do grupo político que estava e entrou um outro grupo. Se isso funcionou, se isso deu certo e o povo sai em ganhos, aí quem vai analisar é vocês. Se não, se tiverem ruim, certamente o povo cabe se organizar novamente, ir para as ruas, fazer os protestos, manter vivos esses movimentos sociais e ir em busca cada vez mais de democracia, porque isso aí é uma luta constante. Por exemplo, hoje você luta pela universidade aberta, pelo ProUni. Você tem seus 16, 17 anos, que é uma prova do Enem mais justa e tudo. Né? Quando chegar lá, uma universidade, um professor que lhe respeite, uma universidade que funcione. Né? Quando você terminar a sua faculdade, você vai lutar juntamente com o sindicato para quê? Para que o seu trabalho pague um melhor salário, para que dê uma segurança no trabalho, para que garanta a cesta básica, para que garante a carteira assinada. Quando você estiver velhinho, você vai estar nos movimentos sociais, de novo, lutando pela sua aposentadoria. Então, essa luta, pessoal, dentro do contexto democrático, inserida dentro dos movimentos sociais, é uma luta constante que só termina com o fim da vida da gente, tá ok? E assim, ela funciona, ela dá resultados, porque se deixar só os patrões a favor fazendo tudo que tiver, ele vai tirar os direitos dos trabalhadores e vice-versa. Caminhemos na história, mas com esse equilíbrio de forças. Pessoal, isso aqui foi o nosso recado. Eu espero que eu tenha esclarecido na necessidade que vocês precisam. Se cuide, fique com Deus e até a próxima oportunidade.